Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo o meu convidado é Bruno Lessa, que é fundador e CEO da Fábrica Digital. Bruno, obrigado pela presença. O que é a Fábrica Digital, cara? Quem é Bruno Lessa? Ótimo. Bom, a Fábrica Digital é uma empresa de software brasileira. Primeiro, deixa eu agradecer por estar aqui. É uma honra estar aqui ao seu lado, com o meu, literalmente, mentor, né? Um cara que eu me inspiro muito. Obrigado. E gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo. Mas a Fábrica Digital é uma empresa de software nacional. Antes eu tinha uma empresa de localização de software para leigos, tradução de software. Isso. Né? E eu ficava... Você pegava um software americano, por exemplo, e não só traduzia para o Brasil, mas também ajustava coisas que lá tem sentido e aqui não, né? Exatamente. A diferença entre tradução e localização é que na localização você ajusta. Por exemplo, um software contábil, se eu trouxer um software alemão, as regras contábeis têm que ser ajustadas, porque não é só uma questão de tradução. Isso já era um serviço mesmo, e aí você prestava isso para quem? Para as empresas desenvolvedoras de software estrangeiro? Porque você tinha, na verdade... São poucas empresas no mundo que conseguem traduzir para 25 ou mais idiomas, né? Então, tem um conjunto restrito de empresas que pegam com Microsoft, IBM, Adobe, todas essas grandes empresas. Elas passam serviço para essas empresas que são mundiais e elas, dentro de cada país, para N idiomas, gerenciam a tradução. E é um super desafio, porque você tem que... O mercado exige que o lançamento dos softwares em todas as línguas seja na mesma data. Uhum. E o software em inglês, normalmente original, ele fica pronto e estável a poucas semanas do lançamento de marketing do negócio. E se você começar a traduzir para outro idioma faltando poucas semanas, é impossível, porque tem softwares gigantescos, né? Por exemplo, o Office 95 que a gente traduziu, eram milhões de coisas que tinham que ser traduzidas. Então, você começar o processo de localização muito antes, quando o software está instável e que não é o software que vai chegar no final ainda, e você vai tentativa e erro, e o perfil das pessoas que você tem que encontrar para trabalhar são pessoas que muitas vezes vão ter que aprender a usar um software novo, em tempo recorde, né? Então, esse já era um grande desafio. Como é que você entrou nisso? Como é que você chegou nisso? Foi um processo interessante. Eu estava na PUC, né, e um amigo meu falou assim: Bruno, tem uma promoção da British Airways que até 26 anos de idade, se você pagar $1.600, você pode dar a volta ao mundo rodando em uma só direção. Vamos? Eu brinquei na época, falei: companheiro, o rico da galera que é você, não sou eu. Eu não tenho dinheiro para pagar $1.600 numa passagem. Para dar a volta ao mundo. Para dar a volta ao mundo aos 23, 24 anos, né? E eu brincava, cara, impossível para mim. Eu fazia iniciação científica, ganhava na época a fortuna de R$250 por mês. E não era um cenário impossível, né? E ele me desafiou, falou: olha, se você ganhar mais que R$10 mil até o final deste ano, você vai viajar comigo. Eu falei: ótima aposta, que eu não tenho nada a perder, né? Então vamos. Está apostado. Ele falou: vou começar a te indicar para empresas, que eu sei que você é bom de gerência de pessoas, eu vou fazer uma indicação sua, vamos ver o que acontece. E ele me indicou para uma empresa deste tipo de localização de software para eu gerenciar uma equipe de, na época, acho que 4 pessoas. E eu aplicando técnicas de engenharia e produção, que eu trabalhava com isso, muito focado em processos, fiz muito bem. E aí o pessoal daquela empresa gostou, me contratou para depois gerenciar mais 6 pessoas, e depois mais 10 pessoas. E aí foram abrindo grupos em paralelo, 10, 15, daqui a pouco eu estava gerenciando grupos de 20 pessoas, 30 pessoas, isso num tempo muito curto, porque a indústria de localização é muito frenética. Então, mas quando é que você decidiu montar a Fábrica Digital? Então, aí tem que contar um pouquinho da história, porque eu trabalhei nessa área, aprendi muito, e eu cresci muito rapidamente nessa área. E as empresas locais que trabalhavam nas suas microetapas, por exemplo, tradução, teste, engenharia, começaram a ficar assustadas. Porque disseram: quem é esse louco que chegou, que está jantando tudo, teste, localização, até tradução? E falou: cara, você nem fluente em inglês como é que você está pegando um monte de serviço em tradução, né? E eu brincava, eu falava assim com as empresas pequenas de tradução da época. Eles falavam, eu perguntava: quantas laudas por dia a sua empresa entrega? Ele falava orgulhoso: 40 laudas dia, que é uma unidade deles, sim, né? Sim. Aí ele falou assim: bom, eu entrego 600. E eu faço um negócio chamado ciclo de glossário para garantir a consistência dos termos técnicos entre todos os tradutores envolvidos. Aí ele falou: como assim? Mas você nem é tradutor, é por isso mesmo. Eu não me envolvo no processo de tradução. Sensacional. Eu estou trabalhando com processos, né? Então, as técnicas de engenharia e produção me levaram a isso. E
foi muito bem sucedido. Assim, em um ano, ganhei um dinheiro assim, muito maior. Ganhou os $1.600. Não, muito mais, né? E aí eu falei, olha, felizmente eu perdi a aposta, né? Então vamos viajar. Mas ele estava muito ocupado na época, não pôde, e acabamos não viajando. Mas foi sensacional a experiência. Gente, né? $1.600 para dar a volta ao mundo hoje. Loucura. E aí, engraçado que eu tinha praticamente só 3 fornecedores. E as empresas da época, pequenas, que eram os fornecedores dessas 3, ficaram assustadas e meio que fizeram a minha caveira, dizendo para as 3 empresas, dizendo, olha, vocês estão criando um monstrinho, porque esse cara já tomou todos os estágios de localização de software, já tem equipes em todas, e tinha uma dessas empresas que tinha 2 andares em Botafogo. E eles falaram, vocês sabiam que o segundo andar inteiro é agenciado por uma pessoa, por esse cara? A pessoa, não pode ser, são 4 empresas diferentes. Mas são todas ligadas a ele. Aí o pessoal veio me perguntar, é verdade que as 4 empresas que estão aqui são ligadas a você? Eu falei, é verdade. Mas por que isso? Vocês contratariam tudo de uma empresa só? Não. Então, eu abri 4 empresas e vocês contrataram as 4 empresas. A gente fazia disputa de preço entre as 4, né? Jura? Ai, caramba! Porque eles faziam esse jogo, né? E aí ele fala, que absurdo. Aí eu perguntei assim, olha só, algum dos serviços dessas 4 empresas está fora do prazo? Está mais caro do que o mercado normalmente cobra? Está fora da qualidade? Ele falou, não, nenhum deles. Todos eles têm um padrão de qualidade muito bom. Então, o que você está reclamando? Você não ia me contratar para 50, 60 pessoas nesse andar. Eu tive que usar esse artifício para poder ser contratado, mas o serviço está garantido. Aí eu falei, continue fazendo. E aí, essas empresas pequenas, assustadas com esse movimento, conseguiram convencer as 3 empresas que o meu próximo passo seria oferecer serviço para as empresas americanas. Né? O que era uma balela, porque as empresas americanas não queriam ter o trabalho de gerenciar 25 localmente cada idioma, né? Eles pagavam pela gestão de multi-idiomas, é óbvio. Só que os caras locais ficaram assustados e de um dia para o outro cortaram todos os meus contratos. Na época, meu faturamento saiu, sei lá, de 200 mil por mês para 0 durante 6 meses. Uau! E foi a primeira vez que eu quebrei. Ok. E eu estava na faculdade ainda. Ainda era aluno de faculdade. Quando você fala quebrei, você fala fechei a empresa, né? Não. E aí que vem outra parte interessante. Foi falência mesmo? Não. Então. Meu sócio da época falou assim, deixa quebrar. Eu falei, não vou deixar quebrar uma empresa antes dos 25. Faz o seguinte, vai para casa, deixa que eu toco, eu vou reverter essa situação. E eu passei um ano ainda estudando na faculdade, e pensei, seria impossível pagar aquilo se eu me tornasse um funcionário. A única forma de pagar aquela dívida na época, que para mim era muito dinheiro, né, era continuando empreendendo para poder ter alguma oportunidade de escala que me permitisse isso. E aí eu pensei, quando eu conseguir resolver esse problema, eu não quero mais trabalhar com localização de software. Okay. Vou trabalhar aí sim com desenvolvimento de software, porque eu tinha aprendido as técnicas de controle de qualidade que as empresas americanas trouxeram para o Brasil para garantir a qualidade de seus produtos traduzidos. E eu ficava muito impressionado na época como que as empresas de desenvolvimento de software da época não aplicavam as mesmas técnicas. Eu falei, vai ser aí que eu vou criar um diferencial. Mas, tentando sintetizar essa história, porque a gente vai tentar conversar aqui sobre uma história longa, né? E aí o resultado foi que depois de um ano que eu passei penando como aluno, né, eu consegui um contrato com a SAP, através de uma empresa que tinha pego um grande contrato. E eu desafiei ele e falei assim, olha, eu conheço uma técnica que você pode evitar de ter que montar um escritório com 80 tradutores e 40 licenças de um software que cada licença custa $2.000. Aí ele falou, puxa, você conhece a técnica? Conheço. Aí ele falou assim, como faz? Eu falei, a gente faz o seguinte, a minha técnica permite que os tradutores trabalhem de casa. E esse software é um software alemão, chamado Tradus, que era feito para forçar os tradutores a trabalharem no mesmo servidor. Uhum. Aí ele falou, olha, não é possível, né? Isso aí, o software é feito para não permitir isso. Eu falei, mas nós somos brasileiros, nós somos flexíveis, né? Tem uma técnica, né? Que eu trabalhei nesse mercado, eu sei como faz. Aí ele falou, eu falei assim, vamos fazer o seguinte teste. Eu sei que você tem que passar por uma prova para provar que você é capaz de fazer essa tradução em larga escala, que os volumes são gigantescos, né? Aí eu falei, pega 10% da sua prova e me passa. Você não vai correr o risco de comprometer a sua prova, e você, se olhar meu histórico de projetos, você vai ver que eu não sou um aventureiro, né?
Aí ele falou, tudo bem. Me passou 10% da prova que ele estava fazendo. E nessa prova eu peguei os meus tradutores e trabalharam de casa, de fato. Sim. Né? Só que não expliquei como. Né? E aí, quando saiu o resultado da prova, ele falou, Bruno, aconteceu um fenômeno bem curioso. A única parte 10 foi a sua. A nossa, ele falou assim, inclusive, a gente só vai pegar o serviço porque o cara viu que tinha uma parte que estava muito bem feita. Eu não sei qual foi a mágica que você fez, mas graças a você a gente conseguiu o serviço. Né? E aí eu consegui pegar metade do serviço, que era bastante grande, e consegui numa tacada pagar todas as dívidas. E aí sim, consegui poder viajar, rodar um pouco. E você vai dar dica aí do como é que você fez para... Bom, são detalhes técnicos, mas basicamente eu percebia que o software, ele trabalhava... O que eu fazia? Porque na época não tinha SaaS, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Você tinha que disponibilizar acesso do tradutor ao servidor que estava no teu... Não. Eu fazia o seguinte, eu exportava os arquivos, que na época eram docs, que tinham o que a gente chama de hidden text, que são códigos embutidos, escondidos, para fazer um help online. Era o help da SAP. E esse software, ele fazia de uma forma que ele bloqueava o acesso a esses hidden texts para que os tradutores não quebrassem esses arquivos. Né? O que eu fiz? Eu cheguei para um programador e aí tinha outra técnica de incentivo que eu aplicava. Né? Eu pegava alunos da PUC, que eram excelentes programadores, perguntava quanto você quer para fazer uma rotina X. Aí o cara, sei lá, R$2.000 na época. Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, vou te pagar 2.000, mas quanto você conseguir economizar junto comigo do orçamento desse projeto, eu divido com você 50% do lucro dessa melhoria. Legal. E aí os caras ficavam loucos, né? Estudando doutorado até de rotinas para conseguir. E eu, junto com eles, pensava em soluções. Só que eu aplicava isso para vários programadores. Então, 50% de cada um que a gente fazia um ganho, para mim sobrava um bom dinheiro. Bom, aí o que eu fiz? Eu extraía os docs e fiz uma rotina que quando um tradutor me entregava aquele trabalho, antes ele tinha que rodar uma rotina para comparar o hidden text do original com o traduzido. Se tivesse qualquer diferença, ele marcava, olha, está diferente. Então o próprio tradutor tinha que consertar. Eu só aceitava um arquivo que tivesse 100% validado. Qual foi a grande vantagem disso? Além dos caras não provocarem erros, diminuiu muito o volume de teste, que é outro... Eles mesmos testavam, porque senão não passava. Não passava. Muito legal. Então, eu tive um ganho de escala violento. Né? E aí, você tem uma ideia... Isso é um problema, só fazendo um parênteses aqui, isso é um problema sério. Eu sou desenvolvedor de software também. E hoje a gente gasta uma grana em sistemas de teste. Custa um dinheiro, tipo $50 mil cada licença, é um negócio absurdo. Caríssimo. Mas ele é mais barato do que botar gente, porque se você bota gente... É muito caro. É complicado, porque tem toda uma cadeia, né? No início, nos primórdios, a gente botava o próprio programador para testar a sua rotina. Sim. E acabava que quem encontrava o erro era o cliente, né? Sim. Depois nós criamos um setor de testes, mas o setor de testes, às vezes, ele recebe, como você falou, né? Tem controle de versão e tal. Quer dizer, é um negócio muito complicado que o cliente não percebe, não vê. Não. E às vezes, não, mas eu quero que você me dê logo essa autorização. Eu não posso, porque hoje nós temos todo um ciclo, né? Hoje passa pelo autoteste, depois que é o teste do próprio programador, depois tem o teste da área de testes, depois tem o software de teste, tem uma auditoria, porque, cara, não dá para mandar uma folha de pagamento que calcula errado, né? Então, e aí nós conseguimos zerar, mas assim, é custoso, né? Sim. Então... Bom, tentar encurtar essa história. Eu tinha ficado devendo, na época, R$50 mil, quando a empresa teve aquele baque, e aluno de faculdade não tinha a menor condição de pagar aquele valor principal, porque só de juros na época era 5% ao mês, a melhor coisa, R$2.500 por mês não era nem próximo do melhor salário que eu pudesse encontrar como recém-formado. Eu falei, bom, se eu tentar pagar trabalhando como funcionário, nunca vou pagar isso, né? E aí, com esse negócio, consegui ter um ganho de escala, porque foi aplicado a um volume grande, e aí consegui. Pensei, eu não quero mais ficar refém de 3 empresas. Vou começar agora a desenvolver software, porque aprendi uma série de técnicas de teste, e uma das coisas que, na época, o software brasileiro tinha muito problema de percepção de qualidade, né? Porque a gente não tinha muito essa cultura de teste, que hoje é super difundido, mas eu estou falando de 94. Em 94, o teste de software era uma coisa que estava engatinhando no Brasil. Estava começando o Windows naquela época, né?
E aí eu tinha acompanhado várias técnicas de teste, pensei, vou fazer um software nacional aplicando essas técnicas, que eu vou ter um diferencial de qualidade, né? E aí não tinha ideia de quanto custava desenvolver um software. Aí fui no Sebrae, tinha uma consultoria que eles pagavam 75% de um EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, que um consultor ia lá e calculava. E eu, com a minha entusiasmo juvenil, assim, vamos já começar a empresa, que eu tenho uma visão aqui de oportunidade, vamos começar. E contratei um estagiário e comecei a desenvolver. E aí eu perguntei, olha, quanto de dinheiro eu preciso para desenvolver o software que eu quero? Aí foi o consultor do Sebrae, passou lá uns 2 meses analisando o mercado e voltou com a resposta. Aí eu perguntei, e aí, quanto eu preciso? Ele falou, 3 milhões. E eu tinha 30 mil. Okay. Aí ele falou, bom, então é hora de você parar de novo. Eu falei, não, eu vou aprender a levantar dinheiro, para conseguir levantar dinheiro para fazer isso. Porque eu sei que na época, nos Estados Unidos, todo mundo já estava começando a indústria de capital de risco pesada. Isso. E aí, na época, eu estudava na PUC, me juntei lá com 2 professores, o Pimenta e o Botelho, que estudavam isso, e eu brincava com eles. Olha, eu vou ser vou trabalhar a parte prática e com vocês a teórica. Vamos juntar os dois e vamos criar. Semanalmente, eu subia lá na sala deles, que eu brincava dizendo que era Olimpo, e a gente estudava o assunto e modelava várias coisas, e tinha muita coisa. E aí eu comecei a entrar nesse mercado. E aí eu consegui 14 anjos na época e criei um método novo para conseguir não diluir muito a minha empresa, a nova empresa. A empresa não tinha faturamento ainda e eu levantei na época R$250 mil. E consegui vender só 5% da empresa. Legal. E aí todos os banqueiros com quem eu fui negociar falaram, cara, como você conseguiu isso? Porque normalmente quem chega aqui já chega aqui vendendo 60, 70, às vezes até mais da empresa, né? Porque ele vendeu para vários anjos. Aí eu brincava, anjos não, devils, porque ali não tem mais nada de anjo. O cara tem 75% ou mais da empresa, já tomou a empresa da pessoa, né? E ele fala, mas como é que você fez? Que não é comum, né? No mercado de investimento de risco, normalmente eles tomam 10, 15, 20 para não diluir muito o empreendedor. Mas quando você vai nas próximas séries, você vai diluindo. Exatamente. Se você pegar 14, é isso. A chance de você ter uma diluição enorme é muito grande. E aí eu criei na época um método que era uma conversão futura, né, do valor que a pessoa investia, mediante um bônus pré-acordado, mas um valuation que quem ia fazer ia ser um investidor de grande porte. Okay. Com isso, a valorização da empresa ia lá em cima. Hoje é mais ou menos padrão isso. Cara. Mas em 98 não era. Então, e aí se preservou muito, né? E aí eu comecei a aprender a levantar recursos também, não só de pessoas físicas, como um fundo de investimento. Eu montei uma SA fechada, mas tive que recorrer também à agência de fomento, que era capital, né, a fundo perdido, ou se você não precisa, não retornável, né, que é a FINEP, CNPq e tudo mais. E eu continuava sempre fazendo um trabalho de pesquisa junto com a PUC. Na época a gente usou a linguagem Lua para desenvolver nosso primeiro software, e a linguagem Lua por si só era carente de muita pesquisa. Então eu comecei a estudar os editais de FINEP, CNPq e tudo mais para conseguir desenvolver pesquisa em cima da linguagem Lua que pudesse ajudar a gente no desenvolvimento do nosso software, que era baseado em Lua. E aí também é uma outra história, né? A gente, ao longo de 2002, acho que é 2010, foram mais de 13 projetos aprovados entre FINEP, CNPq e outros tantos. E é um aprendizado interessante que eu recomendo que as pessoas aprendam, porque, sem dúvida, é o capital mais barato que tem. Você sabe que você, naquela época você já me inspirava, porque a gente se conheceu na CESPRO, né? Isso. E eu me lembro que eu vendo o teu sucesso na captação de editais, eu decidi criar um escritório de projetos na Nasajon. Falei, cara, não é possível, né? Tá todo mundo ganhando editais e fazendo não sei o quê, vamos fazer também. E aí contratei uma advogada e uma estagiária e falei, vocês vão peneirar editais e vão participar de editais. Já tem uma empresa formada, tem pedigree, como chamam, né? Não tem por que a gente não participar desses editais de ganhar. Ficou um ano ali, devemos ter entrado em 5 ou 6 editais, não ganhamos nada, 0. E aí eu descobri o seguinte, cara, que isso é uma ciência. Por isso que eu estava falando outro dia contigo, né? Que isso é uma expertise que você tem, que você foi muito bem sucedido.
que não é todo mundo que tem. E olha que eu não sou burrinho, quer dizer, não sou muito burrinho, e montei toda uma estrutura, cara, durante um ano, salário de advogado, um assistente, participar dos editais, preparar, um volume de esforço danado, nada, nenhum para dizer assim, salvei, nada, zero. Então, eu descobri que nada é fácil. A que você atribui esse teu sucesso na conquista de edital? Você ganhou muitos editais já. Mas, sei lá, tem uma hora que eu parei, mas foi mais de 15. E tudo certinho, porque eu te conheço. Então não tem nenhum contato. Não tem nenhum contato, nada. Participar porque funciona mesmo. É a maneira que você analisa os editais. Porque você primeiro tem que entender que cada agência de fomento tem uma filosofia. Então, por exemplo, o CNPq é uma visão mais acadêmica, o FINEP é uma visão mais empresarial. Então, você tem que adaptar o seu discurso, primeiro, à visão daquela agência de fomento. Segundo, entender quem é a banca. Se a banca é especializada no assunto, você pode ser mais técnico. Mas se for um projeto que a banca é mista e que vai ter gente de todas as áreas, você não pode ser muito técnico, né? Então, você tem que analisar determinados aspectos que são racionais, mas muitas vezes as pessoas não olham dessa forma, né? Quando você vai analisar o edital, você tem que conseguir analisar aquilo dentro de uma ótica de pontuação. Mas você teve alguma ajuda? Você contratou algum consultor? Não. Foi no bom, você estava no ambiente acadêmico, né? Você estava na PUC, né? Mas é engraçado, porque o pessoal do ambiente acadêmico comete um erro comum. Teve uma vez que eu entrei no edital, minha mãe, na época, tinha doutorado em comunicação e era super acadêmica, e a gente, por coincidência, entrou no mesmo edital. Né? Era um edital que abrigava várias áreas, era transversal, que o pessoal chamava. Tá. E a minha mãe, quando me mostrou o projeto dela, eu tentei alertá-la. Né? Olha, mãe, toma cuidado. Isso, não. E ela, dona de si, né, falou, meu filho, eu tenho doutorado, né? E como muitos. Bom, o resultado foi que ela não aprovou o dela e eu aprovei o meu. Olha. Ela falou, como pode isso? Eu falei, mãe, você tem que ter uma estratégia para apresentar. Que é como você vai fazer um pitch para o investidor, né? Você vai montar um plano de negócio. É a mesma coisa, é uma técnica de apresentação. Não é tanto a qualidade intrínseca o objeto do negócio. E muitas vezes as pessoas fazem um erro que ficam embavecidas, né, com o seu objeto de estudo ou desenvolvimento e ficam olhando as maravilhas daquilo. Né? E quando aquilo é um contato, é uma ligação emocional muito forte com o seu criador. Mas quem não é o criador não tem esse contato emocional. Então está olhando outras coisas. Então você tem que ter esse discernimento de conseguir se distanciar um pouco da sua criação e começar a olhar aquilo de uma outra forma. Então vamos falar da criação. Aí você ganhou o edital e aí foi o início da Fábrica Digital como a conhecemos hoje, não é isso? Que é uma desenvolvedora de uma plataforma que agora você vai explicar, que é um software nacional. Sim. Num mercado servido por multinacionais. Sim. E essa é uma história legal para contar. Como é que... Sim. Talvez começar pelo começo, né? Quando eu saí da área de localização, eu pensei, eu quero entrar na área de software e não sabia qual software. Eu não sou da área de informática. Né? E comecei, na viagem que eu estava fazendo pela Europa, eu estava vendo que muita gente estava usando na época o Hotmail. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, é óbvio que no futuro os softwares serão via internet, que é muito mais prático. Né? Você está de qualquer lugar, você não está dependendo do computador. Né? E eu achei aquilo sensacional. Aí comecei a pensar, agora qual software eu vou? Eu quero fazer um software que seja totalmente via web, que na época não era muito comum. Você já começou a desenvolver o software via web, então? Sim. Ah, legal. Ele é nativo web. Nativo web, desde o começo. Até como princípio, né? Porque eu pensei, isso é uma visão de futuro. Agora, qual software? Aí comecei a fazer uma pesquisa, né? E pensava assim, aquela história da pá, né? Na corrida do ouro, quem vende pá é que se dá bem, independente se você vai achar ouro ou não. Né? E eu pensava assim, a internet mudou a lógica da... Cara, isso é muito legal. Você falou duas coisas importantes que eu vou destacar aqui, porque pode ser importante. Primeiro, eu vou desenvolver algo não para o que é necessário agora, mas para o que eu prevejo que será necessário daqui a 10 anos. Sim. Então tem que estar monitorando as tendências. Então não aponta para onde está agora, aponta para onde vai estar daqui a 10 anos. E o segundo
se você vender par, você ganha de todos os lados, que é o caso do corretor, né? Não importa se você está comprando ou está vendendo, o cara ganha de qualquer maneira o FII dele. Exatamente. Então, se você estiver no meio de uma intermediação, isso tende a ser um negócio melhor do que você ficar lá na ponta. Dois conceitos interessantes para esse podcast. Continua. E a outra tendência que eu percebi é o seguinte, antigamente os veículos de comunicação, as redes TV, rádio e tudo mais, são emissores e as pessoas são passivas, né? E as empresas, para se destacar na internet, precisavam chamar a atenção dos seus consumidores, né? É uma lógica diferente de uma TV, né? É o contrário, você não irradia informação, você tem que buscar a sua audiência, né? E eu pensei, bom, todas as empresas vão precisar buscar audiência, se querem entrar na internet. Agora, quais são as formas de buscar audiência? Aí eu pensei, vamos ver o que é mais buscado na internet, né? Aí eu comecei a analisar as pesquisas e vi que a primeira coisa que as pessoas mais buscam na internet é sexo. A segunda, notícias. Aí eu pensei, bom, não posso criar um software para ajudar as empresas a usar sexo como isca, mas notícias eu posso. E aí eu pensei, as empresas vão querer chamar a atenção das suas audiências com informação. Então, elas vão precisar gerar informação. E como é que elas estão gerando informação hoje? Aí foi começar a estudar, na época, como é que as pessoas criavam sites com muita informação. E na época, isso foi em 98, 99, mais ou menos, os softwares que faziam isso eram muito caros. Tinha um chamado Interoven, que custava $200 mil a licença na época, né? Não existia WordPress, não tinha nada disso, não tinha software livre. E tinham ferramentas que variavam de $100 mil a $200 mil, só o software, sem contar o serviço em si. Que eram para grandes agências, né? Ou grandes empresas, né? E eu falei assim, nossa, isso não está adequado à realidade nacional, né? Acho que poucas empresas têm cacife para fazer isso. Mas assim como quando o celular barateou, todo mundo ia começar a usar, por motivos óbvios, facilidade de comunicação é uma coisa que todo mundo gostaria de ter, né? Eu pensei, facilidade de publicar também. E só que as pessoas não têm dinheiro para contratar esses softwares. E aí me juntei com a PUC, comprei uma tese de mestrado lá, que eu vi uma moça que tinha um modelo que eu poderia utilizar. Aí eu perguntei, quanto você quer vender essa sua tese? Nunca ninguém me perguntou isso. Aí eu falei, mas me dá um preço. Eu não tenho ideia de quanto eu posso cobrar por isso. Não sabia, né? Aí eu falei, bom, então vamos criar primeiro o contrato de transferência de tecnologia universidade-empresa, que eu acho uma coisa que tem que ser feita. Aí ela não sabia, falou, olha, eu ganhei, ela tinha uma bolsa de R$1.000 por mês durante 12 meses, ela falou, olha, meu valor aqui foi R$12 mil. Fechado. R$12 mil eu compro a sua tese e eu te duplico o valor que você ganhou, você topa? Eu topo. Né? E aí comprei os direitos. Na verdade, eu não usei nada do código dela. Não? Não. Mas eu achei justo, porque eu queria me aproximar do centro de pesquisa, né? Na época, o diretor de departamento era orientador dela, e a gente ia trabalhar muito em conjunto. Eu falei, olha, eu me sinto mais confortável em pagar você para não parecer que eu estou roubando qualquer ideia, qualquer coisa. Né? E assim que eu fiz. E acabei me perdendo. As teses não são de domínio público quando são publicadas? Talvez sim. Talvez, mas eu me senti mais confortável. É o que você falou, né? E eu queria também... Aí tem parte de uma crença minha. Eu acho que os Estados Unidos é uma potência econômica porque eles têm 3 pilares muito interessantes. Venture capital, uma indústria de venture capital muito bem estruturada. Transferência de tecnologia, universidade-empresa, que tem muitos modelos de transferência de tecnologia, universidade-empresa, e muitos. As pequenas empresas americanas usam as universidades como centro de pesquisa. Né? Coisa que o resto do mundo não faz. E o terceiro é formação de empreendedorismo. Se você trabalhar esses 3 pilares, você cria uma economia pujante. E eu pensei, eu quero dar a minha contribuição e ajudar as universidades, no caso da PUC, né, que era uma universidade de ponta, né, e tudo mais, a começar a desenvolver essa área de transferência de tecnologia universidade-empresa. Né? Eu, como empresário, eu vou começar a requisitar e propor. Né? Então, era uma coisa que, filosoficamente, eu queria também fazer. Aí você comprou essa tese e começou a desenvolver... De novo, o objetivo. Esse já era o Public. Já estamos falando do Public. Esse foi o primeiro software que a gente desenvolveu. O Public, que é um publicador, né, que eu analisei os principais benefícios observados de grandes softwares, caríssimos, e pensei, vamos fazer uma versão simplificada, né, e usando tecnologia nacional, não só desenvolvimento com a própria linguagem, que ali tem um mundo de coisas a serem feitas. Só que eu tinha um segundo problema, eu era uma pequena empresa brasileira, e eu estava concorrendo com grandes nomes, né, e
bom, todos os nomes, não vou citar aqui, todo mundo já sabe quais são os grandes nomes da indústria de software mundial. E aí, como é que eu vou vender para grandes empresas? Eu pensei, eu vou ter que vender para pequenas e médias empresas. Aí eu tive uma ideia e percebi que as grandes empresas tinham orçamentos departamentais, em que eles tinham alçada para fazer uma contratação, sei lá, equivalente hoje a 50 mil reais. Não sei na época quanto era. Estou falando do ano 2001. E eu comecei a oferecer uma solução departamental, que eu não tinha que discutir com toda a corporação. E aí eu resolvi um problema de departamento e o cara ficava encantado, porque não tinha nada parecido, e para ele fazer uma contratação de um software americano daqueles, que era uma solução corporativa, era demoradíssimo, além de caríssimo. E eu fazia isso, e depois que eu abordava e conseguia conquistar, sei lá, 3, 4 departamentos, fazia uma apresentação, aí sim, corporativa. E na lista de clientes apresentava eles mesmos como clientes. Aí eles falavam, como assim? A gente já é cliente seu? Já é cliente meu, tal área. E aquilo... E aí eu falava, eu só quero expandir, você tem um caso de uso aqui dentro, que você pode perguntar para as próprias pessoas que usam, o que eles acham, né? E a ferramenta tinha, na época, a gente conseguiu uma marca muito interessante. Duas empresas grandes estavam... Tinha uma empresa grande que estava analisando a compra e resolveu perguntar para uma outra empresa grande o que achava do nosso software. Né? Aí ele falou, olha, eu uso 2 softwares na minha organização. Um é esse software americano, caríssimo, $200 mil. E outro é esse software nacional. Um eu uso no site, outro uso na intranet. Assim, ótimo, então qual dos 2 você prefere? Eu falei, olha, o software americano eu tenho que dar 24 cliques para conseguir publicar um conteúdo. E com o software nacional, dou 2. Qual que você acha que eu prefiro? Porque é muito mais simples, né? E a gente pensou, a gente tem que buscar as fraquezas dos grandes, né? Porque os grandes têm muito poder de fogo, marketing, comercial, mas não têm agilidade. E a gente observava quais eram as fraquezas e atacava exatamente elas e fazia uma estratégia comercial muito diferente. Bom, isso deu muito certo. Qual foi o problema? O problema é que a gente estava numa indústria de investimento de capital de risco, porque a indústria de software, como você bem sabe, é intensiva em capital, e um banco grande tinha... a gente passou por um processo de avaliação longo por eles, estava tudo certo, e faltando 30 dias para crédito, eles falaram, Bruno, a gente vai aportar o capital na sua empresa, era um aporte considerável, só que a gente vai mudar uma regrinha. Aí eu falei, mudar uma regrinha? Como assim? No final do jogo você quer mudar uma regra, né? Qual é a regrinha que vocês querem mudar? Ele falou, olha, em vez da gente entrar com capital como ações, a gente vai entrar com um empréstimo. Se der errado, né, é um empréstimo. Se der certo, a gente converte em ações. Na época eu brinquei, falei assim, cara, é totalmente contra o princípio de capital de risco, porque quem está assumindo o risco todo sou eu. Exatamente. Né? E descobri isso no final do jogo, e quando você chegar no final do jogo, olha, agora quem fizer mais gol, fizer menos gol, ganha. Né? Quando, não é possível, né? Não aceitei. E aí ele falou, bom, você não é obrigado a aceitar, né? Eu falei, não, isso é uma barbaridade que você está fazendo. Mas tudo bem, não aceitei. Qual foi o problema? Que a minha empresa já estava capitalizada e eu estava vivendo uma realidade de uma empresa capitalizada. Né? Eu já tinha fechado um fundo de investimento anterior, já tinha anjos. Resumidamente, eu tinha uma empresa de praticamente 50 funcionários e uma receita baixíssima, né? Que ainda estava na época de desenvolvimento. Foi logo no começo da empresa. E aí, novamente, as pessoas falaram, Bruno, agora você vai fechar a sua empresa. Eu falei, não vou de novo. Aí ele falou, como não vai fechar de novo? É impossível, você tem um custo muito maior do que a sua receita. Eu falei, mas novamente, eu até falei com a moça do banco, eu falei, olha, eu não sei quanto a senhora ganha nesse banco, deve ser um bom salário, que é um grande banco, mas quanto tempo a senhora iria demorar a pagar com o seu salário uma dívida de mais de 2 milhões de reais, com juros brasileiros? Falei, não ia pagar nunca. Foi claro, e nem eu. Eu não posso assumir essa loucura que você está me oferecendo, né? Porque é totalmente inconsequente ou seria má fé. Aí eu neguei, e no dia do meu aniversário de 30 anos, eu tive que chegar para 50 pessoas da minha empresa e falar, gente, eu me dei um presente de aniversário que eu não vou gostar nada, mas eu tenho que fazer. Ontem eu tive essa conversa com o investidor, e hoje, no dia do meu aniversário, eu vou ser obrigado a demitir das 50 pessoas, 30. E vou começar a me endividar para manter as 20. Porque menos de 20 eu não consigo chegar onde a gente precisa chegar. E aí comecei uma loucura de endividamento, né? A ponto de quando eu cheguei num momento, estava tão grande a dívida que eu vou parar de contar que eu não consigo trabalhar, não consigo focar.
né? Já tinha passado de 1 milhão. E as pessoas olhavam assim, cara, você é louco, né? Eu falei, todo empreendedor é um pouco louco, não tem jeito, né? Porque a gente tem que ter resiliência. Mas eu sou, novamente, da outra vez, 50 mil como estudante, eu só conseguiria pagar empreendendo. E esse valor também só conseguiria pagar empreendendo. Demorei muito mais tempo do que da primeira vez, né? Foi uma das coisas que prejudicou a minha empresa, assim, severamente. Mas consegui, com muito esforço, né? A empresa não quebrou e continuamos, né? E hoje a gente tem uma carteira de... Por quê? A gente conseguiu terminar o produto e aí conseguia pegar clientes como Vale do Rio Doce, Bovespa, Bradesco Seguros, Golden Cross, Casa da Moeda, Fiocruz, um monte. E aí... Sempre nesse esquema de pegar pelas beiradas? Essa estratégia a gente aplicou praticamente sempre. Tá. Mas tem uma hora que a gente ficou conhecido pelo mercado. Então as pessoas já nos procuravam e as grandes empresas conversam entre si e eles falam, cara, não faz sentido. Tanto é que essa empresa americana que cobrava $200 mil saiu do Brasil. Não tem mais aqui essa empresa. E aí começaram a surgir empresas nacionais concorrendo com a gente com a mesma filosofia, com preços muito mais baratos. E em 2004 surgiu o software livre, né, que é um outro paradigma, né, que eu digo que tem vantagens e desvantagens, como tudo. Como tudo. Né? Como tudo. E, bom, aí um capítulo à parte, a gente também falou, o pessoal brincava, Bruno, como você vai competir com um software que é de graça? Né, eu falei, de graça depende, se você não tem que personalizar nada, de fato é de graça, mas na minha área, quase todos os serviços precisam ser personalizados. E aí o profissional vai personalizar, pode ser muito mais caro. Né? E aí eu mostrava, olha, você tem um problema. A mão de obra que concorre pelos profissionais de software livre são empresas do mundo todo. Porque se o cara é bom no software livre A ou B, gente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, pode contratar o cara. Basta que o cara sabe falar inglês. Então, a cotação desse pessoal, quando começava a despontar, tem sites hoje no mundo que você pega a cotação de pessoas que desenvolvem para software livre, que começam a $20 a hora, vai até $250 a hora. E esses caras, à medida que vão aprendendo, eles vão crescendo na escala. E né? aí você se especializou, mas assim, quando eu te perguntei os diferenciais do Public, você foi muito claro. Você falou de usabilidade, mas você falou de segurança. Sim. Como é que você aplica esse conhecimento nas tuas interações com os clientes? A pergunta é, como é que você adaptou a tua maneira de vender o software, certo. Sabendo que o teu foco é segurança? Certo. Tem duas maneiras. Uma, eu posso mostrar que a gente tem um produto que está no mercado há muito tempo e que não tem registro de incidente, né? E a gente vem de uma escola de testes pesados, né? Por conta do meu histórico nessa área. E uma estratégia é mostrar a robustez, dado que a gente tem mais de 20 anos no mercado sem nenhum incidente de segurança, né, registrado, que é uma marca boa. E também tem outra estratégia de mostrar para os clientes o que pode acontecer se ele não tomar cuidado com isso. Né? Então, tem casos, por exemplo, recentemente no Brasil, no Rio de Janeiro, tiveram casos de prejuízos gigantescos por causa de invasão de hackers. Né? O site da Prefeitura do Rio foi invadido. Isso saiu do ar e outras grandes empresas, né, por exemplo. Então, segurança ela é muito cara quando dá o problema. Né? E aí a gente mostra para, principalmente, grandes empresas que a economia que ele vai fazer, supostamente, na verdade, é um risco muito grande. Né? E hoje tem muitos casos de grandes empresas, né, que sofreram ataques muito sérios. Né? E que estão na mídia, não tem segredo nenhum. Né? Então é só começar a alertar, olha, de um lado a gente tem uma empresa que tem 20 anos de histórico sem incidentes, né? E tem motivos para isso. Nosso software é fechado, não é aberto. 2, a gente não é um software conhecido mundialmente para que hackers da Índia, China, Rússia... Todo mundo querendo achar vulnerabilidade, né? Então por isso só. 3, ninguém pode dizer que um software é invulnerável, isso não existe. Mas a gente pode garantir que em 24 horas a gente vai dar um atendimento e provavelmente se alguém identificar um problema, a gente vai fechar muito rápido. Né? E a gente passa muitas vezes por testes de penetração, que a gente chama de pen tests. E eventualmente eles encontram alguma coisa e nos relatam, a gente, dia seguinte, já corrige. Você, quando você entrou no meu grupo de mentoria, você tinha uma demanda que era crescer a empresa e montar estruturas de vendas e tal. Quando a gente fala de aprendizados, houve algumas
alguns empreendimentos que viraram lições aprendidas, né? Então, como é que mudou tua cabeça entre hoje, nós estamos gravando isso em dezembro de 2023, comparado com 2022, por exemplo? Se você pensar assim, hoje minha cabeça pensa assim, antigamente pensava assim. Mas 2022 não é tão antigamente. 2021, vai. Tá. O pós e o pré. Tá. Primeiro, acho que uma das coisas que eu acho muito importante na estratégia empresarial é cautela, você saber analisar, conseguir analisar vários aspectos e pensar em sistematizar, né? Eu acho que eu tenho uma habilidade pessoal que eu tenho dificuldade de multiplicar isso, né? E eu acho que um grande aprendizado que eu estou tendo lá na sua mentoria, inclusive, é como que eu posso sistematizar determinadas qualidades para que eu ganhe escala. Porque você falou, dando exemplo, por exemplo, dos editais, né? Supostamente eu tenho alguma habilidade nessa área, mas se eu não conseguir escalar isso, eu vou estar sempre confinado a estar sempre eu liderando esse processo e me consumindo, né? E quanto mais a empresa requerer, mais vai me requerer. Então, eu preciso eu gosto muito do seu slogan, empresa vendável, que a empresa funcione por si, não dependa de um talento, seja ele qual for, seja o sócio ou um funcionário específico. Tem que depender de processos, não de pessoas. Exatamente. E nem sempre isso é fácil. Eu fui buscar justamente sua mentoria. Nunca é fácil. Porque eu penso, eu tenho uma empresa de software, estou no mercado há 20 anos. Com quem que eu vou me aconselhar? Com quem está no mesmo mercado que eu há 40 anos. Então, muito bom. Um pensamento. Quando a gente fala em planos para o futuro, Bruno, o que você imagina assim, no teu mapa aí de daqui a 5 anos? Como é que você imagina a fábrica digital daqui a 5 anos? Eu sou orientado a propósitos. Okay. Então, eu gosto de, por exemplo, lá no primeiro era permitir que pessoas leigas conseguissem utilizar a internet no seu máximo potencial, podendo publicar, não só ler. Que é o desafio da época, todo mundo usava a internet para consumir informação. E eu falo assim, puxa, ia ser tão legal se democratizasse isso e pessoas leigas pudessem publicar informação, né? Que era o desafio da época. Meu desafio atual é conseguir fazer com que as pessoas utilizem o potencial da internet para colaborar. A gente tem recursos de colaboração há muitos anos na internet, até antes da internet, as BBS, né? Já eram um sistema de colaboração. Mas o que a gente vê hoje em dia acho um uso indevido dessas BBS, ferramentas. Millennials, quem nasceu antes de 2000, era um negócio que era parecido com o quê? Você tinha que ligar e aí botava o telefone ali, aí aparecia no computador, era uma troca de mensagem. Não, isso era um modem, né? Era algo, não, o modem, mas sim. Na época das BBS era modem, não era? Era modem. E aí você carregava ali, aquilo era mais parecido com o chat do que com outra coisa, né? Parecido com o chat, mas você tinha várias pessoas lá dentro participando, com suas salas de chat, né? Vamos falar porque eu acho que é importante a gente... Eu vou estender um pouquinho mais. Você hoje está usando o Public para criar comunidades. Comunidades online, quer dizer, um dos usos. Não satisfeito de concorrer com os grandes internacionais de publicação, agora você está concorrendo com o Facebook. Também. Né? Então, mas você está conseguindo um negócio que o Facebook não consegue. Você consegue pegar, por exemplo, um bairro, como não sei se você fez Leme, acho que é Copacabana, e cria uma comunidade ali onde tem um painel que é só do Leme, onde tem ali compra e venda, bazar, né? Eventos da coisa. Como é que você acha que isso impacta as comunidades onde a gente está? Você instalou também numa comunidade carente, né? Sim, na Rocinha. A gente fez um projeto. Como é que isso impacta a comunidade? Qual é a diferença de uma Rocinha com e sem Public? Vamos falar de antes e depois. Ou do Leme antes e depois. Esse é um tema extenso que eu, particularmente, sou apaixonado, adoraria. 10 minutos. Poder falar aqui. Mas eu penso em que a gente está trabalhando 3 pilares. Seja uma iniciativa qualquer, tá? Um primeiro pilar, apresentação. Então, uma ferramenta de publicação que você possa publicar em toda a sua plenitude, né? Todas as informações relativas àquela sua iniciativa. Segundo pilar, colaboração. E aí tem uma série de estratégias que a gente está... tecnologias que foram desenvolvidas e estratégias que estão sendo consolidadas, porque uma coisa é tecnologia, mas uma tecnologia por si, uma Ferrari sem um motorista não faz nada. E sem motorista que saiba dirigir a Ferrari... Mas na prática, o que isso impacta o cliente? Porque quando você fala em publicar, qualquer um pode publicar, eu imagino, por exemplo, pegar o Public e colocar numa intranet, né, de uma empresa que tenha vários setores, várias regiões.
né? E aí imagina você botar o público e você dizer, olha, qualquer pessoa, você contrata um técnico e treina ele durante algumas horas e ele é capaz de publicar informações ali, vídeos, áudios, textos, né? Tudo. O que for. Então você pode criar uma intranet, mandar comunicados entre departamentos, você pode criar vídeos de tutoriais, etc. Nós estamos inclusive montando uma para a nossa mentoria. Quando você fala em estratégias e tecnologia, eu não estou conseguindo enxergar. Me ajuda a visualizar o que isso significa. Vou te ajudar. Fóruns de debate existem há muitos anos, mas se a gente fizer um debate entre eu e você para discutir problemas do Brasil, dificilmente vai convergir, porque é um tema aberto e divergente. E as pessoas... O Brasil tem problemas? Um pouquinho. Então, as pessoas não sabem usar adequadamente, por exemplo, um fórum de debate, né? Hoje, as redes sociais, que a pessoa, muita gente debate, mas estão criando polarizações horríveis. Né? Em vez de colaborar... Não é debate, né? Não é debate. Você é preto, eu sou branco, você é vermelho, eu sou amarelo. Está tendo um efeito inverso. Em vez de aproximar as pessoas e as pessoas colaborarem entre si... Está segregando. Exatamente. Né? Por quê? A tecnologia é a mesma. Né? Se você pegar uma chave de fenda e um martelo, são ótimas ferramentas para fazer o que elas se propõem a fazer, mas se você quiser aparafusar com martelo, vai ser horrível. Se você quiser martelar, né, com uma chave de fenda, vai ser também horrível. Às vezes eu uso a parte de trás. Mas o que eu vou dar esse exemplo da colaboração. Se a gente fizer um debate aqui entre eu e você, duas pessoas, que é o mínimo que você pode ter para um debate, né? Sobre o Brasil não vou chegar em lugar nenhum, mas se a gente pegar, por exemplo, um arquivo, um contrato, por exemplo, e falar assim, olha, vamos chamar 10 pessoas para debater este contrato. Primeiro, eu estou afunilando um contexto de debate. O arquivo já é um limite definido para discutir. E se eu fatiar aquilo em várias micropartes, por exemplo, um contrato, cláusulas, e eu quero discutir a cláusula 3 com você e com mais outra pessoa, e a cláusula 7 com um terceiro, mais outro e você. E aí você tem uma cláusula específica de um contrato específico, é um tema convergente. E se eu agregar isso, uma votação, eu estou facilitando que as pessoas debatam um assunto muito específico, e quanto mais específico ele for, potencialmente mais produtivo é o debate, e estou agregando, ao mesmo tempo, uma ferramenta de votação para facilitar a resolução de uma imagino questão. Que tem uma ferramenta de pesquisa também, né? Eu quero procurar os fóruns sobre o item 3 do contrato. Exatamente. Aí você tem, na nossa ferramenta, no ambiente, você tem 2 níveis de pesquisa. Um dentro do grupo que a gente criou e outro que é geral e que vai procurar aquilo em todos os contextos. As discussões sobre isso. Todos sobre Aí você falou de um terceiro pilar também. O terceiro pilar é consolidação, que é uma vez que você debata coisas e resolva coisas, você tem que consolidar. Então, você vai criar uma base de conhecimento. Então, e aquilo são resoluções derivadas de um debate. Então, você apresenta uma situação, ou uma iniciativa, uma empresa, você abre um espaço de debate / colaboração, dá ferramentas para esse pessoal, né, poder maximizar as possibilidades e tem que ter um trabalho de orientação para mostrar qual é a forma mais eficiente de colaborar. Não é como as redes sociais estão fazendo, elas estão divergindo as pessoas. E aí, uma vez que você consiga consolidar isso, você cria uma base de conhecimento com as boas práticas ou as resoluções definidas naquele processo. Que, num futuro muito próximo, pode ser integrado ao chat GPT, e aí eu posso fazer em linguagem natural. Vem cá, o que tem aqui de carros para estacionamento? Ele vai procurar ali na base de conhecimento. Então, eu vejo muitas aplicações para o público, não só nas favelas ou nas comunidades, mas, por exemplo, em condomínios fechados. Em condomínio onde você pode botar isso como a ferramenta de integração do condomínio. Eu vejo isso em empresas, como o intranet. Então, assim, tem muitas. Onde você acha que está indo? Se você fosse escolher um segmento de clientes ideais, qual seria? Que podem estar nos ouvindo aí. Bom, eu acho que a gente está investindo agora numa área que eu acho que é relativamente nova na sociedade, mas eu acho que pode ter um grande potencial. Não existe hoje um catálogo de boas que reúna todas as iniciativas de desenvolvimento sustentável do Estado do Rio. Do Estado. Vamos começar pelo Estado. Não existe hoje. De qualquer coisa. Porque quem podem estar nos escutando aqui do Piauí também serve. Também serve. Pode fazer. Porque é isso que eu vou falar. Se a gente quer mapear todas as iniciativas de desenvolvimento sustentável que existem no Rio de Janeiro, e todas as boas práticas que eles desenvolveram são as resoluções que podem ser replicadas. Então, digamos, vamos pegar um exemplo. Teve um exemplo em Copacabana de que tinha um problema de alagamento numa rua e, através do debate, da cooperação entre os moradores daquela rua,
foi feito um projeto de um jardim drenante, ou jardim de chuva. Esse jardim, obviamente, drena a água que está lá e vai para o lençol freático, e a partir daí resolveu o problema de alagamento daquela rua. Eles fizeram um projeto arquitetônico, tem um custo, foi feito um acerto com a prefeitura para poder fazer a obra, e tudo isso foi modelado. Então, isso vira uma boa prática que pode ser replicada em outros estados ou outros países até. Alguém na Índia pode ter um problema de alagamento com as monções e pegar exatamente esse projeto. E aí a gente quer tentar criar uma forma que a gente fala daqueles 3 pilares. Você tem uma iniciativa qualquer, temática, vai ter todo um sistema de apresentação, um sistema de colaboração e um sistema de consolidação daquele conhecimento. E esse conhecimento pode ser replicado. E aí você está trabalhando, como você falou, uma pessoa do Piauí pode pegar uma coisa que foi descoberta no Rio de Janeiro ou em São Paulo e trabalhar em cima daquilo, melhorar, republicar, e aí você cria um ciclo virtuoso. Isso é um ambiente, um ecossistema de colaboração. Né? É o que a gente vê no mundo de software livre. O que é o software livre? É você ter um repositório onde uma pessoa pega coisas para utilizar, mas repõe, agrega valor e todos se beneficiam. Por isso que a gente criou o Public, é o nome base, mas a gente, em função das configurações que a gente utiliza, a gente dá nomes diferentes, como se fossem sabores. E esse de colaboração te deu o nome de Mutirão, Tá bom. que foneticamente lembra a palavra mutirão, que significa, né, vem do Tupi-Guarani, que é um esforço coletivo e voluntário de pessoas de um grupo em prol de um objetivo daquele grupo. Que é exatamente o que a gente quer tentar fazer com a nossa tecnologia. Né? A gente tentar fazer com que as pessoas colaborem entre si e consigam melhorar o grupo, ou no caso, o grupo pode ser pequeno ou pode expandir isso para a própria sociedade. Por isso que eu digo que a gente gosta de trabalhar por propósitos. Bruno, assim, a gente falou de um monte de coisa aqui, desde começo participar de editais, aplicações do Public, persistência, né? Não desista, né? Seja brasileiro, vai em frente que em algum momento você consegue. E assim, uma história de sucesso e de superação, parabéns aí, acho que isso deixa qualquer um orgulhoso. O que você daria de considerações finais aqui para quem está nos ouvindo, que está com uma empresa, que de repente está passando por dificuldade? Uma mensagem final aqui para a gente fechar. Bom, primeiro é persistir. Né? Eu acho que isso é uma palavra-chave. Mesmo quando parece que está perdido o jogo, cara? Mas tem que persistir com inteligência, não é insistência. Uhum. Persistir não é insistir, há uma diferença. Né? Outra é você buscar parcerias complementares. Né? Eu acho que ninguém cresce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho, ninguém chega ao sucesso sozinho. Se você perceber, uma das coisas que eu busquei ao longo da minha vida para conseguir sair das situações difíceis foi sempre procurar parcerias complementares. Né? Sejam pessoas ou empresas que pudessem complementar, né, o meu conhecimento, ou a minha prestação de serviço. Isso acho chave. E quanto mais você desenvolver essa habilidade, provavelmente mais sucesso você vai ter. Juntos somos mais fortes. Muito bom. Pessoal, conversei com o Bruno Lessa, da Fábrica Digital. Este é o podcast Conversa Empresarial. Eu sou Cláudio Nazajon. Se você quiser, pode me entrar no meu grupo de WhatsApp, Gestão em Negócios, claudionazajon.com.br/gestão em negócios. Se você gostou desse episódio, dá teu like. Seus comentários serão bem-vindos. A equipe vê todos os comentários. Eu leio praticamente todos os comentários, porque eu leio todos porque quando eu não leio, a equipe me manda. E comentários, críticas, sugestões são super bem-vindas no chat. Se você achar que outras pessoas podem se beneficiar deste conteúdo, compartilha. Até o próximo Conversa Empresarial.